O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, que acabamos de ouvir, nossas fraquezas, nossos pecados, sejam perdoados. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, na fé, na caminhada da igreja e no Santo Espírito, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ouvimos aí, as leituras da Bíblia, da Sagrada Escritura, portanto, ouvimos, palavra de Deus, palavra de salvação, E nós não podemos deixar, que as graças de Deus caiam na terra, no chão, Temos que deixar que as graças de Deus caiam aonde? Em cada, coração. Não podemos deixar, que as graças de Deus passem aí, em vão. Não. Temos que agarrar com todas as nossas forças, todo o coração, as graças. E é uma grande graça, de Deus para todos nós o quê? A sua palavra, A sua palavra, A palavra. Não é o evangelho de hoje não, mas tem um momento, que Pedro vai dizer a Jesus:
Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós vamos? Só tu tens palavras, né, de vida e de vida eterna, né? Salvação. Sim. Então nós ouvimos quantas leituras da Bíblia? Quantas? Qual é a fila? 3, né? A primeira leitura, o Salmo e o quê? O Evangelho, né? Primeira leitura, Salmo e o Evangelho. Vamos ficar hoje só com o Evangelho, porque só o Evangelho em si, né, é bem grande, bem comprido. Nós temos muitos pontos no Evangelho. Poderíamos fazer, né, várias pregações, né, sobre esse Evangelho, várias reflexões. Mas eu só vou pegar uns 2 a 3 pontos. 2 a 3 pontos, é isso, né? Vejam só. Engraçado é o primeiro ponto. E o primeiro ponto é muito bom para a pastoral, né, litúrgica. A pastoral da liturgia. O primeiro ponto é ótimo para os leitores aqui, né? Faz as leituras aqui, ó, no ambão, né? Para o padre, né, que está sempre pregando. Então, o primeiro ponto é excelente aí, né? Porque nos orienta. E como nos orienta? É claro também, né? Esse primeiro ponto é para todos nós, né? De modo especial para a equipe de liturgia, mas também, é claro, né, para cada irmão e para cada irmã. Veja o que é que está acontecendo no primeiro ponto, no início, né, do evangelho de hoje. Jesus está, né, pregando e diz aí, né, que é tanta gente, né, que até está, né, o apertando, o comprimindo. É muita gente, né? Tem um outro evangelho que diz assim, que até está pisando nos pés, né, nos pés. É muita gente. Se bem que hoje, né, tem que ter o distanciamento, né? O distanciamento não pode, né, ter aglomeração, né? Mas nesse evangelho aí foi uma aglomeração de muita fé. Uma aglomeração, né, de muito amor. Foi uma aglomeração, porque todos estavam com fome, com sede, com desejo de ouvir o quê? A palavra de Deus. Né? É muita gente, né, querendo escutar Jesus. Né? Aí já faz em relação, né, a todos nós, né? Queira Deus, meu irmão, queira Deus, minha irmã, oxalá, né? E todos nós também, né? Procurando fazer, né, essa aglomeração, no bom sentido hoje, né? Para ouvir a palavra de Deus, né? Jesus, né? O mundo que nós estamos vivendo, né, enche os estádios, né, de futebol. Eu sei que agora não, né, por causa da pandemia, né? Mas no normal, né, enche, né, os estádios. E se for um clássico, o Fla-Flu, né, o Flamengo e o Fluminense, né? Ou se for um clássico aqui, né, o Sport e o Santa Cruz, ou o Náutico, né? E agora também, né, o Carcará, né? O Salgueiro, enfim. Quando tem um clássico, os estádios de futebol, é muita gente, né? É, não é? É muita gente. Vai botar um cantor aí bem famoso, né? Um cantor, né? Gustavo Lima, né? É muita gente, né? Menino, menina, né? Mas queira, meu irmão, mas queira Deus, minha irmã, que a palavra de Deus possa atrair muito mais, muito mais. Então essa primeira, né, colocação, essa primeira reflexão, né, é para todos nós, né, para a Assembleia aqui presente. É para o povo de Deus. O povo ali, ó, um em cima do outro, era muita gente.
querendo ouvir Jesus. E hoje em dia, né? É tanta gente em tantos lugares. Deus abençoe. Não estou falando mal aqui de futebol, não, porque eu também gosto de futebol. Eu também gosto. Né? Sou Santa Cruz, né? E quando é a seleção brasileira, né? Sai da frente, né? A gente está torcendo, né? Para o Brasil ganhar. Então eu gosto de futebol, sim, gosto de futebol. Também eu tenho meus cantores, minhas cantoras, né, que eu admiro, que eu curto, né? Como se diz, né? Mas aí, ó, há uma multidão, muita gente querendo ouvir Jesus falar, né? Jesus falar. Então vamos rezar também hoje, rezar, orar, porque existe muito católico por aí, muita católica que está deixando de lado e não para. Somente um dia na semana, um dia, o domingo, ou se não, né, no sábado. Pode até escolher, né, o sábado ou o domingo, né? Pelo menos um dia na semana para ouvir Jesus. Ali, ó, era muita gente, todo mundo com aquele desejo, aquela vontade, ouvir a palavra de Deus, aquela palavra, né, que alimentava, que dava força, que dava luz, né, discernimento, perdão, libertação, amor, salvação. Então aquelas pessoas ali, ó, em cima de Jesus, né, querendo ouvir a sua palavra. Que os batizados de hoje, que as batizadas de hoje, que os pais, que os padrinhos, as madrinhas, os casados, as casadas, enfim, nós, né, cristãos e cristãs, crentes, nós crentes, né, da Igreja Católica, possamos, né, nessa animação, pedir ao Espírito Santo, né, pedir ao Espírito Santo, né, que ele dê esse ânimo, né, esse ânimo necessário, é tão importante, né? Então, como aquelas pessoas estavam ali, querendo ouvir Jesus falar a sua palavra, e os cristãos de hoje também, né, procurem, né, ter essa vontade, esse desejo, né, de ouvir a palavra de Deus, escutar, né, Jesus. E na igreja, logo quando começou, né, essa pandemia, logo nas primeiras semanas, né, foi logo nas primeiras semanas, talvez assim, a terceira para a quarta, já era um mês e um quebradinho, né, já estava no mês de abril por aí. Aí eu vi uma frase na internet. A frase dizia assim: era assim: quando passar esse tempo, a primeira aglomeração que eu quero ir é na igreja. Amém? Queira Deus que sim, né? Queira Deus que sim. Quando passar 100% essa situação, quando tiver a vacina, todo mundo imune, enfim, que essa aglomeração gostosa, esse, né, irmãos e irmãs juntos, então como essa multidão ali, ó, bem pertinho de Jesus, né, também, né, hoje, os católicos, as católicas estão sentindo falta da igreja, não podendo vir, que venham, e aqueles que estavam afastados há muitos e muitos anos, que venham, como se diz, né, que venham os fiéis, e também que venham, né, os infiéis, todo mundo, né, para ouvir a palavra de Deus. Então é a primeira reflexão, no primeiro ponto, viu? É a primeira reflexão do primeiro ponto. Aquelas multidões, que hoje também, né? As multidões. E nem precisaria, meu irmão, e nem precisaria, minha irmã, as multidões hoje. É importante, né? Pelo amor de Deus, né? Mas, por exemplo, no silêncio do quarto, no silêncio, né? Do seu quarto,
Você lê a Bíblia? Você lê pelo menos alguns minutos durante o dia? Ali, ó, uma multidão querendo ouvir Jesus. Então, que essa multidão, né, também aconteça hoje nas igrejas, mas também, né, que essa vontade de ouvir a palavra de Deus, de ler a Bíblia, aconteça também o quê? No nosso dia a dia. Leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia, minha irmã. Ou de manhãzinha cedo, ou de tarde, ou de noite, ou de madrugada. Tenha fome e sede, né? Da palavra de Deus. Amém? Sim, eu vou me prolongar, não, né? Vejam só, eu ainda estou no primeiro ponto, viu? Então, isso aí é o pontinho do primeiro ponto, né? Mas para terminar, né? O segundo pontinho do primeiro ponto é em relação, né, às equipes de liturgia, ao padre, né, leitor, enfim. Jesus, quando ele viu aquela multidão e apertando, né, para ouvi-lo, o que foi que ele fez? Ele fez o quê? Ele viu duas barcas, né, no mar. Ele subiu em uma das barcas, lá ficou sentado e começou a pregar. Jesus foi o que aqui? Ele foi inteligente. Porque se ele falasse no meio ali da multidão, algumas pessoas ali iriam escutar. Mas ele falando em cima de uma embarcação, no mar, e o vento que vem, né? O vento, né? Então a sua palavra ia ser jogada mais longe. Então a sua palavra, né, ia chegar a corações, a mais pessoas, né, irmãos e irmãs. Então ele foi inteligente. Ele usou, né, o recurso daquela época. Naquela época não tinha caixa de som, não tinha, né? Caixa de som, não tinha megafone. Tinha o quê? Uma barca e o vento. Ele subiu na barca e aproveitou o vento, porque a sua palavra ia mais longe. Então também as equipes de liturgia, os leitores, o padre, nós temos que ser muito sensíveis, né? O que é que nós podemos fazer para melhor a palavra de Deus que chegue, né, às pessoas, aos corações. Um exemplo, né? Quando eu for ler aqui, eu não posso ler o tempo todinho de cabeça para baixo. Até parece que para mim. Não, eu realmente eu tenho que ler de vez em quando, né? Tem que olhar, né, para o livro, né, sagrado. Mas também é bom, né, você olhar para a Assembleia, né, jogar a palavra de Deus. O que eu estou lendo aqui não é para mim. Eu estou lendo, né? Então eu tenho que jogar a palavra e procurar também ler, né? Com calma, sem pressa. Não fica palavra de salvação. Não. Então, Jesus, né? Ele usou o que ele pôde usar naquele tempo. Não tinha microfone, então ele subiu numa barca e aproveitou o vento. Então nós temos que saber aproveitar, né? O ambão, o serviço de som, uma leitura, né? Cada vez mais, né? Bem feita, as palavras, né, devagar e jogando, né? A palavra, para que essa palavra chegue, né? Nos irmãos e nas, né? Irmãs. Amém? Sim, para terminar, né? Aí o segundo ponto é que Jesus disse assim: joga as redes nas águas mais profundas. Aí Pedro, mais uma vez, né, ele, né? Mas Senhor, trabalhamos a noite inteira, todinha, e não conseguimos nenhuma piaba, nem um peixinho. Mas Pedro continuou falando, foi?
Aí Pedro disse assim: mas, entretanto, porém, contudo, todavia, em consideração a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Então, eles não tinham conseguido nada, tinham trabalhado a noite toda. E olhe que eles eram pescadores, né? Pescadores. Jesus não era pescador, né? Jesus, na segunda tradição, né? Era carpinteiro. Quem entendia mesmo de peixe e de pescaria era quem? Era Pedro. Os pescadores. Jesus não era pescador, era aprendeu com São José, né? A carpintaria. Mas Jesus fala. Se é Jesus que está falando, é Jesus, é Deus, é o Todo-Poderoso, mestre, o mestre. Então, Pedro, né? Podia muito bem dizer assim: ah, Jesus, você é carpinteiro, eu sou pescador, eu sei muito mais. Mas não. Ele diz assim, né? Não somente com humildade, mas ele diz, né? Reconhecendo que Jesus, né? A sua palavra tem força, a sua palavra, né, tem poder, a sua palavra é verdadeira. Então ele vai dizer: em consideração a tua palavra, nós vamos lançar. Aí quando lançou, né? Foi muito peixe, né? Muito peixe. Foi a pesca, né? Milagrosa. Então, meu irmão, minha irmã, também hoje, você pode trabalhar a noite todinha. Você pode trabalhar o dia todinho. Hoje também, viu? Você pode fazer muita coisa na sua vida. E você pode dizer assim: mas eu não consegui nada. Eu não estou conseguindo nada. Né? Você pode ver assim. Você pode até dizer: ah, eu rezo. Eu faço oração e eu não estou vendo. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Em Jesus e na sua palavra. Jesus vai dizer várias vezes: creia e verás a glória de Deus. Não é ver para crer, mas é crer para ver. Então Pedro, né, considerou e jogou a rede. Então vamos estar sempre considerando, acreditando, né, nessa palavra. Mesmo que Pedro passou a noite toda trabalhando, não conseguiu nada, nós também muitas vezes a vida vai e não está conseguindo, não vai para frente. Não podemos desistir, Devemos continuar, né? E vamos continuar o quê? Jogando, né? As redes. E o milagre acontece, né? Amém? Então foram os 2 pontos, né? O terceiro ponto, estou até um pouco mais esquecido já, nem sei qual seria o terceiro ponto, mas é mais ou menos assim. O terceiro ponto é que Pedro pede ajuda a outras embarcações, a outros pescadores, porque ele ali, com aquele grupinho, não está conseguindo. A rede está se rompendo, está se rasgando. Então ele acena, né? E pede ajuda. E vem outros pescadores, vem outras embarcações e consegue colocar tudinho, né? Os peixes em cima das embarcações para chegar, né? Na praia. Então isso aí mostra também o quê? A solidariedade, a ajuda, a solidariedade e a ajuda entre nós mesmos, né? Cristãos e católicos, apostólicos, romanos, mas também faz uma reflexão bonita em relação à solidariedade e à ajuda. São a dimensão, né, ecumênica. Nessa dimensão ecumênica, né, nós podemos caminhar sim a Igreja Católica, com outras religiões, cristãs ou até mesmo não cristãs. O importante é que todo mundo, né, trabalhando aí, né, para salvar, trabalhando, né, para, enfim, né, esse milagre acontecer.
é a dimensão ecumênica, a dimensão, né, entre nós, né, mas também, né, essa dimensão. Se todas as igrejas, as religiões, se todo o planeta Terra, né, pensasse em se ajudar, em ser solidário, né, solidária, pronto. Nenhum peixe estaria fugindo. A rede do amor, né, do amor, não seria rasgada. Mas o mundo inteiro, né? Aí, né? Nessa caminhada, né? Cristo que salva. A igreja, né? Que é instrumento, né? De salvação, né? Mas também essa ajuda entre nós e com outras denominações, outras pessoas, como se diz, né? São os homens e as mulheres de boa vontade. Amém? Então, a aglomeração, a vontade, né, de ouvir a palavra de Deus, e hoje também, né, nós temos essa vontade de ouvir a palavra de Deus, a consideração à palavra de Deus, em consideração à palavra de Deus, nós devemos continuar, né, lançando as redes da salvação, né, do perdão, do amor, enfim, as redes, né, do reino de Deus. E o terceiro aí, né, essa questão, né, da ajuda mútua, né, e a colaboração. Amém? Eu vou terminar bem rapidinho, vejam só. Vai chegar uma pessoa daqui a pouco. Essa pessoa está chegando daqui a pouco. Olha aí, menina, já chegou já uma pessoa aí na frente já? Tem alguém na frente? Não, né? Vai chegar uma pessoa daqui a pouco aqui. Agora, quando essa pessoa chegar, eu gostaria que nós fizéssemos algumas perguntas a essa pessoa. Você, qual é a pergunta que você quer fazer a essa pessoa? Faça uma pergunta, qualquer pergunta. Você quer saber se a pessoa está bem, se a pessoa está bem. E qual é a pergunta que você vai fazer a essa pessoa? Qualquer pergunta. Quer saber o nome dela, não? Pronto, o nome dela. E qual é a pergunta que você vai fazer a essa pessoa? Que vai chegar daqui a pouco. Já perguntou ali, já. É outra pergunta. Já, outra pergunta. Ah, se ela caminha com Maria, né? Pronto. E você, qual é a pergunta que você vai fazer a essa? Está quase chegando. Faça logo a pergunta. Qualquer pergunta. Como? Se ela está buscando Deus, né? Verdadeiramente. E você, qual é a pergunta que vai fazer a ela? Quer saber se ela é casada? Quer saber? Quer? Pronto. A senhora, uma pergunta. Se ela precisa de alguma coisa, tá bom. E você, qual é a pergunta que você vai fazer a essa pessoa? Você já aceitou Jesus, né? Muito bem. E você, qual é a pergunta que vai fazer a essa pessoa? Vamos logo, já está chegando já. Se está cansada, se quer descansar. E você? Quer saber se ela tem filho? Né? Já perguntou já isso. Já perguntou isso também já. Foi. Uma pergunta. Aí o que ela quer da gente, tá bom. E você, qual é a pergunta que quer fazer essa pessoa? Que veio fazer aqui, né? Tá bom. Então, né? E você, tem alguma pergunta para fazer essa pessoa? Já perguntou também isso aí mais ou menos. Outra pergunta. Quer saber se ela tem filho? Pronto. E você, uma pergunta bem diferente aí. Né? Onde mora, né? Muito bem. E você, quer fazer uma pergunta? Quer saber de onde ela veio? Né? Onde ela nasceu? É bom, né? Quer saber se ela tem filho, né? Se tem filho? Bom. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Se ela fala alguma língua, né? Alguma língua?
Pronto, ela chegou. É a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Traga uma Bíblia dessa. Que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver num mundo novo. Mais uma vez. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Então, uma salva de palmas para a Bíblia. Então, ela chegou, né? A Bíblia. Foram várias perguntas, não foi? Uma das perguntas, qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Ixi, mas é tão fraquinho, viu? É a máscara, é a máscara. Qual é o nome dela? Bíblia. Mas também ela tem outros nomes. Quais são os outros nomes que ela tem? Sagrada Escritura, Livro da Vida. Qual é a outra? Livro da Aliança. Tem mais algum outro nome? Livro, né? Que é palavra de Deus. Então, o nome dela mesmo é Bíblia, né? Mas tem esses outros nomes. Sagrada Escritura, Livro da Aliança, Livro da Vida. O livro, né? Palavra de Deus. Ela veio de onde, hein? A Bíblia veio de onde? Ela veio aqui do Brasil? Não. Ela veio de onde a Bíblia? Ela veio de muito longe, lá da região, né? Da Palestina, mas também ela veio do Egito, ela veio da Mesopotâmia, ela veio então, daquele lugar, né? Ela veio de longe. Ninguém perguntou qual é a idade dela, não foi? Ninguém quis saber, não foi? Qual é a idade da Bíblia? Qual é a idade da Bíblia? Se nós contarmos de Jesus até hoje, são quantos anos? 2020 anos. E de Jesus até antes, né? Bem antes, né? Dá quase 1000 anos. Então, se nós somarmos antes de Jesus e de Jesus até hoje, então a Bíblia, né? Mais ou menos o quê? Uns 3020 anos. A Bíblia é velha? Não. Ela é antiga. A Bíblia é antiga, mas não é velha não. Por que não é velha? Porque é um livro com palavras vivas. Então, vivas são as palavras. O Espírito, né? Foi que escreveu aí, né? Esses trechos, né? Inspirando pessoas. Então, não é um livro velho, é um livro antigo, né? Antigo. Mas não é velho não. É novo, porque são palavras, né, vivas. Qual foi outra pergunta que fizeram? Se ela é casada. A Bíblia é casada? É casada? É sim, casada. Tanto é que ela também é chamada aqui o livro da aliança. Né? Tem aquela aliança lá no Antigo Testamento, tem a nova, né, e definitiva aliança, né, em Jesus Cristo. A Bíblia é casada. Quem é o noivo? É Deus. Quem é a noiva? É o povo de Deus, é a igreja. É um casamento. Né? Deus é fiel. A noiva, né, somos nós. Né? Então, é casada. Tem muitos filhos, tem a Bíblia? Tem ou não tem? Tem de cacho feito pitomba. Os filhos do Antigo Testamento, os filhos do Novo Testamento, nós hoje, né? Nós somos um novíssimo, né? Filhos e filhas de Deus.
Qual foi outra pergunta que fizeram, que eu não me lembro mais? Se ela fala alguma língua, né? Se bem que hoje em dia, né? Ela fala todas as línguas, né? Todas as línguas ela fala. Mas no comecinho, ela só falava 3 línguas. Quais eram? Quem que se lembra aqui? É? O grego, o aramaico e o latim, né? O grego, aramaico e o latim. Foi no início, né? No início. Mas hoje em dia, né? Ela fala inglês, fala japonês, fala português, né? Fala espanhol. Teve alguma outra pergunta? Teve? Na Bíblia, tem comida? Tem comida na Bíblia, né? Tem comida? Tem mel, tem leite, tem pão, tem uva, tem vinho. Tem muita comida, né? Tem bicho na Bíblia, animais? Tem. Os camelos, o jumento e o jumentinho, né? Tem o pássaro, a arca de Noé. Tem guerras na Bíblia? Tem muitas guerras. Tem paz? Tem. Tem gente boa na Bíblia? Tem. Tem. Tem gente ruim? Ah, Maria, tem muita, viu? Tem muita gente ruim na Bíblia, viu? Jezabel mesmo que o diga, né? Jezabel. Tem muita gente ruim. Tem música na Bíblia? Tem música, tem poesia, tem história. Né? Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia é a vida. E a vida é a Bíblia. É a vida na Bíblia. É a Bíblia na vida. Agora, tem uma grande novidade na Bíblia. Uma grande novidade. Qual é a novidade? Qual é? Jesus Cristo. A Bíblia. Tudo o que nós temos aqui. Tem tudo. Tem tudo. Mas a novidade que a Bíblia traz é Jesus. É o querigma, né? É a mensagem principal. Jesus, nascimento, vida, morte e ressurreição. Então a grande novidade da Bíblia é a salvação. A Bíblia, né? Mostra tudo o que tem na vida. E ainda hoje, muita coisa está na Bíblia. Mas a grande, né? Boa notícia, né? É Jesus. Perguntaram aqui, não foi também se essa pessoa, né? Caminhava com Maria, não foi? Perguntaram, não foi? A Bíblia caminha com Maria? Caminha sim. E como caminha, né? Como caminha. Então, meu irmão, minha irmã, uma salva de palmas para a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Vamos agora, né, cantar.